Bolsonaro, lamentavelmente, dentro do STF, tem a maioria ali que não age corretamente. Joga o vídeo. Custa caro, nós sabemos. Assim como a justiça eleitoral custa caro pra caramba, e praticamente só no Brasil existe isso aí. Agora, você não se preocupa, por exemplo, quando um jogador de futebol ganha uma fortuna por mês. Não se preocupa, porque ele faz gol, leva felicidade para a torcida. Agora, lamentavelmente, não quero generalizar, mas dentro do Supremo Tribunal Federal tem uma maioria ali, né, que não age corretamente. Até mesmo o fato de botar, de fazer com que as condenações do Lula fossem revertidas. Ele não foi inocentado. O Fachin foi o relator, e numa turma, por 3-2, o Lula foi anulado as condenações dele. Ou seja, voltou para a escala, lá para o zero. Lá. Qual é o argumento do ministro Fachin? Que o Lula tinha que ser julgado em São Paulo ou no Distrito Federal, e não lá por Curitiba. Não tem cabimento. Se você, por exemplo, cometer um crime, você vai ter que ser julgado. Não interessa onde você vai ser julgado. Tá? Os estados aqui não têm independência para isso. Agora, foi um argumento que ele usou, botou o Lula para fora, tornou elegível, e está aqui agora andando pelo Brasil como se fosse uma pessoa que está entrando na política agora, sem pecado nenhum. Aí a fala do presidente, mas o ministro Barroso também, lá no Brasil Conferência, ele falou: a democracia é alvo de ataque do populismo autoritário, mas tem sido capaz de resistir. Coloca aí. A democracia constitucional no mundo em geral e no Brasil, inclusive, ela se encontra questionada sob ataque de um processo histórico que é o populismo autoritário. E o populismo tem essa vocação autoritária de comunicação direta com as massas, bypass das instituições intermediárias, como o Congresso, como a imprensa, como a sociedade civil, e ataques às Supremas Cortes ou Cortes Constitucionais. Esse é um processo que se reproduz no mundo de uma maneira geral. Há que ter a percepção de que o mundo vive uma conjuntura muitas vezes desfavorável à própria democracia. Eu acho que no Brasil as instituições têm sido capazes de resistir, não sem sequelas, mas têm sido capazes. O Congresso continua funcionando, o Judiciário continua funcionando, a imprensa é uma imprensa muito atacada, mas continua a ser uma imprensa livre. Juiz, eu lhe pergunto, esses ataques do presidente, mas as respostas do Supremo, o Supremo não era para dar uma recuada ou ele tem que fazer esse contraponto mesmo, essa defesa em prol da instituição? Olha só, eu tenho críticas à atuação do STF desde a AP 470. Né? A AP 470 é aquela lá atrás, que antes da AP 470 você não sabia quem era o presidente do Supremo Tribunal Federal, na verdade. Antes do Joaquim Barbosa e a mídia todo dia transmitindo julgamentos do STF, só quem é do ramo sabia quem eram os ministros. Né? Como você teve um processo midiático e uma luta política onde o STF entrou, e é essa que é a verdade, você pega o voto da Rosa Weber, por exemplo, no caso do Ediceu, ela diz: não existe prova, mas existe doutrina, né, que me permite condenar. Eu nunca vi juiz condenar porque existe doutrina que permite, você precisa de prova. Né? Você pega a AP 470, depois você tem o processo da Lava Jato, onde o judiciário virou figura midiática o tempo todo. Eu sou de um tempo que o juiz fala no processo. O juiz não deve falar em mídia. Né? O povo norte-americano, por exemplo, que o povo gosta muito dos norte-americanos, os juízes da Suprema Corte não estão o tempo todo na TV debatendo essas coisas. Né? Tipo assim, se a gente imaginar, por exemplo, no caso do grampo da presidenta Dilma, aquela ilegalidade que foi feita pelo Sérgio Moro e que ele divulgou em cadeia nacional, você teve um debate público daquele. Você teve Gilmar Mendes interferindo politicamente para impedir Lula de ser o ministro da Casa Civil do governo Dilma, de maneira ao arrepio da Constituição. Naquele momento, nós fazíamos críticas a isso e muita gente que hoje critica o Supremo dizia que o Supremo estava correto. Qual é o problema? É que quando o Poder Judiciário ele sai da sua esfera institucional e ele começa a fazer política, que é disso que nós estamos falando, há um desvirtuamento das suas funções. E a República ela fica meio torta. O que eu vejo hoje no Supremo, e não eram outros juízes, na época do presidente Lula, mudou 2 ou 3,
O que nós vemos nesse momento é o Supremo tentando retornar para o seu eixo. E ele não vai ele não vai ser sem muita dor, porque ele foi tão longe no processo de mediatização, né, de exposição midiática, para acusar os governos do presidente e da presidenta Dilma, que agora toda vez que ele tenta fazer um recuo para o eixo de equilíbrio, é acusado de estar indo para a esquerda ou de estar perseguindo o presidente. Absolutamente. Então, assim, a crítica que eu faço ao Supremo Tribunal Federal é a crítica de ter ido longe demais nesse processo de mediatização. E hoje, por exemplo, quando o ministro Barroso, a fala dele é correta, o que ele disse. Agora, o ministro Supremo não tem que estar fazendo esse tipo de fala em conferência, em televisão. Assim como o presidente da República não pode tratar o Supremo Tribunal Federal de maneira tão desrespeitosa como ele vem tratando. Porque aí ele não está atacando os 11 ministros. Ele está tirando a credibilidade de uma instituição da República, e todos aqueles que atacam instituições da República têm projetos autoritários. Essa que é a verdade. Porque os vícios são das pessoas. As instituições, elas são públicas, elas têm virtudes e elas coordenam a nossa vida. Nós não podemos jogar o judiciário no descrédito. Eu acho que o movimento que o Supremo faz hoje, como eu disse, é um movimento de voltar ao equilíbrio que ele perdeu. E isso tem custado muito caro. Custou no primeiro momento e custa agora. Agora, no que diz respeito ao presidente Bolsonaro comparando ao salário de jogador de futebol, né, para falar para o público dele, é um desrespeito ao Supremo. E eu acho que o Supremo não devia responder, né, na TV ao presidente. Tem que responder nos autos, né, tem que ter ação, né, tem que fazer como o ministro Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Temer, né, que na discussão de midiática, se responde ou não responde, ele vai no processo e dá a decisão dele, porque é isso que o juiz tem que fazer. E eu aprendi desde cedo, né, na faculdade de Direito, assim, decisão de juiz, a gente lamenta, a gente faz o jus esperneante que os advogados dizem, mas a gente cumpre. Porque um dos pilares de sustentação da democracia é respeitar a decisão judicial. Não importa se eu goste do juiz ou da decisão, é preciso respeitar para que as instituições funcionem.